reais, justamente com fraude de imposto, né? Então elas deixam de pagar. A maioria dessas empresas estão em nomes de pessoas laranjas e então, portanto, não tem como recuperar esses valores. A gente lembra, inclusive, que com relação à operação da semana passada, especialmente esse projeto, ele diz especialmente com relação ao setor de combustíveis, porque é o que mais tem, né, desses CNPJs de laranja, justamente para fazer lavagem de dinheiro e também fraudar aí combustível, né, no nosso país. E nesse sentido, na semana passada, inclusive depois dessa mega operação, conversei com Cuiabá, 6 horas e 53 minutos, terça-feira, dia 2 de setembro, 24 graus. Hoje ele apresentou esse relatório. Alerta de disse na coletiva de imprensa que a expectativa é de recuperar tempo seco, né? pelo menos 30 24 graus aqui em Cuiabá, mas eu acho que hoje vai chegar aos 40 também, porque ontem estava muito quente. Vamos dar uma olhada aqui. Está na pauta do Senado Federal, então, portanto, para votar esse relatório. Efraim pegou as sugestões do deputado Danilo 24 Forte, graus aqui em Cuiabá, mas vai chegar a 39, né? Na Câmara dos Deputados, hoje, o senador veneziano, segundo o clima-tempo. Que é outra pode chegar ao 39. Que falava mais 39. com relação realmente 39 é 40, né? 40 para cima. Aqui em Cuiabá. Tudo, né, agora aqui está 24 graus, mas vai chegar a 39, a máxima de 39. Gente, Cuiabá está passando por vamos tomar muita água, né? Eu falo tomar muita água, mas esqueci até de trazer o meu. Tem que ir daqui a pouquinho lá buscar. Tá? Então Cuiabá, Sorriso, Pontes de Lacerda, está nesse do clima aí de 24, que agora até 39 graus, que vai ser a máxima, segundo o prognóstico do clima-tempo, tá? Então, cuiabanos, muita hidratação hoje, tá bom? Deixa eu baixar aqui essa moça falando. Essa moça fala mais, cara, se eu fosse namorado de uma mulher dessa, eu botava um tapa-boca na boca dela, porque ela fala demais. E ela tem uma vozinha chata. Repórter aí, essa repórter. Ai, essa semana, eu, Alexandre de Moraes, eu vou julgar o Bolsonaro e vou acabar com todos os bolsominions do Brasil. Ai. Ele é o bebê Alexandre. Eu fico imaginando como é que era o bebê Alexandre de Moraes. Mamãe, eu sou um bebezinho Nutella. Esse cara nunca pegou no cabo de uma enxada. Você já pegou no cabo, Alexandre? Você já pegou no cabo? No cabo duro? No cabo duro de uma enxada? Pra você trabalhar de verdade? Dá a impressão que você foi aquele bebê chato que a mãe tinha vontade de pegar você e mergulhar você numa banheira e matar você afogado. De tão chato que você devia ser como bebê. Porque você é chato pra caramba agora, que você deve ter uns 30 e pouco, 40 anos, 50 anos, sei lá quantos anos você tem. Mas você, velho, você é muito chato. Ai, eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto do PL. Eu não gosto do bolsonarismo. Vou prender todos eles. Vou prender os generais, vou prender os militares, vou prender o Brasil todo que falar contra mim. Porque eu não posso ser contrariado. Eu sou uma menininha disfarçada de menino. Mas eu não posso ser contrariado. Eu quero você na cadeia. Sabe aquela criança chata? Devia ser esse cara. Eu acho que a mãe dele pode até testemunhar e falar, cara, eu tinha vontade de pegar esse guri e matar ele, mas como eu sou mãe, né? E se eu fizesse isso, seria um matricídio. Então não vou fazer isso. Deixa essa criança sobreviver. Aí deixou o Hitler viver. O Hitler brasileiro. Nós temos o Hitler brasileiro. Achamos no Brasil. O Hitler brasileiro. Chama-se Alexandre de Moraes. Achamos pelo Brasil. Lembra aquele repórter que já faleceu, aquele jornalista que fala? Achamos pelo Brasil. Cuiabá, 2 de setembro de 2025. Essa semana, né? Primeira semana de setembro, a semana da pátria. Então eles querem, como eles querem humilhar bastante o pessoal da direita, então vão julgar o Bolsonaro, vão julgar os generais, botar todo mundo na cadeia, pensando que todo mundo vai ficar na cadeia para sempre, né? E o plano político deles, né, vai sobreviver. Não vai não, meu amigo. O povo brasileiro não vai deixar.
Nós vamos parar esse Brasil. Nós vamos, o brasileiro, não é brasileiro de direita, de esquerda, de centro. Não, brasileiro, tá? Brasileiro. Esquece esse negócio de direita, centro, esquerda. Porque tudo isso aí é convenções humanas para partido político ficar no poder. Então vocês pensam que vão ficar no poder porque vocês botaram o ladrão lá. O ladrão condenado, né? Que já estava condenado. O ex-condenado, descondenado no poder para vocês se manterem no poder. Só que não vai dar certo. O plano de vocês de poder não vai dar certo, porque não é vocês que mandam no Brasil. Quem manda no Brasil são os brasileiros e as brasileiras, entendeu? Você cercou aí o Supremo Tribunal, Alexandre, de pessoas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, os seus subalternos da Polícia Federal, os seus cachorrinhos da Polícia Federal, tudo armado, né? Com spray de pimenta, com cacetete e tudo. Cercou o prédio para dar segurança para você. Mas essa segurança sua é fraca, sabe por quê? Porque você não pode ir contra cerca de 100 milhões de brasileiros. 100, não precisa ser os 212 milhões de brasileiros, não. Não, vai 5 milhões de brasileiros em Brasília essa semana. 5 milhões de brasileiros só 5 milhões de brasileiros. Os caminhoneiros, o pessoal que tem ônibus, o pessoal que tem carro grande, carro pequeno, vai todo mundo para lá, para Brasília. Ali. Nós cercamos ali com o Exército, Marinha, Aeronáutica do Brasil. Esses Nutellas aí de vocês, que tem muitos soldados desses aí, estão loucos para ver você pelas costas, Alexandre. A maioria desses soldados, a maioria dessas pessoas que estão trabalhando por ganho, né, por dinheiro, pelo salário, tá louco para ver você pelas costas. Se você soubesse quantos de brasileiros não aguentam mais e querem ver você longe daqui do Brasil, então querem ver você debaixo de 7 palmos de terra, você não vai ter paz nunca, nem você, nem sua família, sua esposa, seus filhos e o pessoal que está aí junto com você, todos esses juízes, entre aspas, ministros, entre aspas, que foram colocados aí pelo pessoal da esquerda, pelo mal. Ninguém quer vocês, porque vocês já roubaram tanto, vocês já foram tão corruptos, vocês são tão corruptos, vocês fazem tudo por dinheiro, vocês não fazem as coisas por amor. O brasileiro faz as coisas no Brasil por amor. O brasileiro tem amor ao Brasil. Vocês não têm amor ao Brasil, vocês só têm amor ao dinheiro, à grana. Você entrou na carreira de juiz, que juiz? Você nunca foi juiz na sua vida, nunca passou em concurso para juiz. Mas eu escrevi um livro, eu fui professor da faculdade de Direito. Cara, qualquer um pode escrever um livro, até eu posso escrever um livro, qualquer um. Fazer um monte de compilações, né? Pegar uma parte aqui, a parte de que um outro falou aqui, o outro falou ali, e faz uma compilação. Pega o Vadimecum, né? E você lá faz um monte de tirinhas do Vadimecum e cola e faz aí a sua teoria, né? E cria uma teoria em cima de teorias que já foram escritas antigamente. Então nada é de novo, você só compilou. Você não é verdadeiramente um juiz, porque você nunca passou no concurso para juiz, você nunca foi um desembargador. Então você não sabe julgar, você é mero advogado que foi indicado por um político corrupto que você defendia, que era presidente da República, deu um golpe na presidente, né? E ficou na presidência do Brasil, né? O 37º presidente, né? Corrupto, era chamado de vampiro brasileiro, Drácula brasileiro, tem até cara de Drácula. Aquele Michel Temer, entendeu? Indicou você passou por uma sabatina malemar, tentando, porque os caras que fizeram sabatina para você e aprovaram aquela indicação do presidente eram tudo boiola também, né? Fraco. Deputados fracos, senadores fracos, coloca o quê? Um juiz fracote, um juiz psicopata, demente no Supremo Tribunal Federal. E criou toda essa celeuma, esse problema político, esse problema econômico, esse problema todo que o Brasil está enfrentando. E agora o Brasil vai ter mais sanções ainda por causa de você, tá? Essas sanções de 50% no Brasil, de 50% lá do Trump no Brasil, é por sua culpa, Alexandre de Moraes. É você que causou toda essa confusão política no Brasil, essa confusão econômica no Brasil. E aquele demente que está no Planalto lá, aquele assassino, né? Tá cheio de sangue de pessoas inocentes nas mãos, tá? Aquele tal de Lula, que permitiu e aí indicou mais 2 loucos. O tal do Zanin, fraco também, um advogado fraco, e o tal do Dino, aquele gordo, balofo, chato, fraco, entendeu também? Indicou mais 2, que já tinha gente lá que ele tinha indicado nas 2 vezes que ele foi presidente. Agora ele vem novamente, né?
Quer dizer, vocês indicam só gente ruim para o Supremo Tribunal do Brasil e não quer que o Brasil passe por toda essa crise econômica, essa crise financeira que nós estamos passando. Porque vocês, presidentes da República, são incompetentes. Vocês não indicam homens de verdade, com notável saber jurídico, né? Notável, tá? Um saber jurídico. Verdadeiro saber jurídico, porque passou em concurso para juiz, porque foi juiz, porque foi desembargador. Então não pode indicar qualquer advogadozinho porcaria, excelento, de porta de cadeia, não para o Supremo Tribunal Federal. Ô, presidentes, vocês têm que indicar o cara que já tem, sabe, experiência como juiz, já foi desembargador. Aí você indica o cara, porque realmente esses caras têm notável saber jurídico. Ele passou em concurso para juiz, em primeiro, segundo lugar. Primeiro lugar, de preferência. O cara que passou em primeiro lugar. Aí sim, o cara sabe, tem um vadimécum gravado aqui no crânio, na cabeça. Ele pode citar de cor e salteado os caputes, os versículos, né? Os parágrafos, né? Os acórdons que foram feitos do passado, né? De outros julgamentos. Né, eles têm referência da Constituição e das leis do país, todas as outras leis que estão lá no vadimécum. Entendeu? Então o cara sabe realmente, o cara sabe de verdade. Aí ele julga com imparcialidade, ele julga com imparcialidade. Ele não julga segundo o que ele pensa que deveria ser, porque ele começou, durante a noite ele teve um sonho, um pesadelo, aí ele começou lá, tecer coisas, tecer, então vai ser assim. Agora eu vou falar qual que é o meu pensamento a respeito disso aqui, desse julgamento que estamos julgando. Aí vai ser assim, aí eu detesto os bolsominions, eu vou matar todos os bolsonaristas desse país. E começa a fazer essas loucura, como diz o Luciano Huck, né? Loucura, vocês só fazem loucura, só fazem merda. E aí vocês mergulharam o Brasil nessa crise internacional. E você, Lula, não teve traquejo para ir lá em Washington e conversar com o Laranjão, com o Trump. E falar, Trump, vamos tomar umas aqui, vamos conversar. Tira todos esses... Tira todos esse tarifaço sobre o Brasil aí. E vamos conversar. Como que nós podemos ajudar os Estados Unidos a melhorar a economia dos Estados Unidos, a melhorar a América, para que toda a América do Norte, do Central e do Sul se torne a América grande novamente. Como que nós podemos fazer aí? Vamos juntar nossas forças? Você não teve peito para fazer isso. Você se deixou levar pela ideologia. Eu sou comunista, socialista. Cara, o comunismo, socialismo não deu certo em país nenhum do mundo. A China teve que abrir mão de sua ideologia comunista e começar a trabalhar tecnologia de ponta para se tornar um país grande e forte. O que fez com que a China se tornasse grande é a livre iniciativa, a ideia, o trabalho de pessoas abnegadas, como aquele engenheiro lá que fez as cidades esponjas lá na China. Entendeu? O comunismo é uma coisa tapada. Mao Tse-tung não deu certo. Entendeu? Pergunta para cada chinês hoje que trabalha 15 horas por dia se ele não está louco para sair lá da China e vir morar, para ter um pouquinho de liberdade no Ocidente. Tanto é que um monte de chinês tá vindo aqui para o Ocidente. Abrir lojas, para trabalhar aqui, para ter liberdade, para passear, para viver a vida, para ser patrão aqui no Ocidente, sabia? Vai ver quantos chineses temos aqui, só aqui na 13 de junho, aqui na capital de Mato Grosso, em Cuiabá. Chineses que vieram para cá agora estão felizes. Famílias de chineses que vieram para cá, conquistaram, tem lojas aqui, estão vendendo muito aqui, estão ficando muito ricos aqui no Brasil, e agora que eles estão passeando. Tem família de chineses aqui, eu conheci pessoal aí que está feliz da vida porque veio para o país da liberdade, que é o Brasil, o país da liberdade. Eles falam que é o país da liberdade. Eles podem curtir a natureza, podem curtir a família, podem andar, viver, ser feliz. É isso que é ser feliz. A vida é tão curta, Alexandre, para você ficar nessa doença que você está aí no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma doença, cara. Você está doente. Cara, eu vou pegar um pouquinho de água aí, vocês me pedem um pouquinho, que eu vou pegar um pouquinho de água, que minha boca já secou aqui.
Pegar água ali porque a boca secou mesmo, sério. Ah, vocês estão doentes aí. Como é que vocês vão viver essa semana, hein? Semana que vem. Tá, suponhamos que vocês prendam o Bolsonaro fica lá preso e o povo não consiga tirar o Bolsonaro de lá. E o Brasil não pare, né? O que vai ser do futuro de vocês? Vocês pensam que vão conseguir ficar em paz? Não vão, gente. A vida de vocês vai ser um inferno. Já tá sendo, né? Imagina depois disso. Ah, mas é tudo pela causa da democracia e do Estado de Direito. Estado de Direito, democracia. Vocês acabaram com a democracia quando vocês fizeram toda essa papelada que todos nós estamos assistindo. Esse drama, né? Isso aqui é pior que novela mexicana. O drama que vocês estão construindo no Brasil e a história do Brasil recente é pior que novela mexicana, gente. Tá pior que novela mexicana. Ninguém tá aguentando vocês. A verdade é essa. O povo quer ver Lula e todo esse povo aí fora. Entendeu? Fora. Ninguém mais quer ver vocês aí, gente. Ninguém mais quer. Vocês têm que entender isso. O Brasil quer paz. O brasileiro quer paz e liberdade para poder trabalhar, ganhar seu dinheirinho, seu sustentozinho, entendeu? Do dia a dia. Quer vender o seu coco, quer beber sua aguinha de coco na praia, nas ruas, nas avenidas da cidade. O brasileiro quer paz, quer tomar banho de cachoeira, quer tomar banho de praia, quer passear com os amigos, com a família, quer comer um churrasquinho, entendeu? Nem que seja um churrasquinho de gato de R$5 ali, mas quer comer um churrasquinho de R$7, de R$10, entendeu? Uma mandioquinha. Quer ser feliz, quer ir na feira comer pastel. O brasileiro quer ir na feira comer pastel, lá com um suquinho, né? Um suquinho de laranja, ou um caldo de cana, né? Ou tomar um refrigerantezinho de boa, assim, tomando um banho de cachoeira, sabe? Com a sua namorada, ou com o seu namorado, assim, do lado, sabe? De feliz da vida. Quer ir à igreja adorar o seu Deus. Porque eu não sei se vocês sabiam aí, viu, comunistas? Mas o brasileiro, ele é cristão. Ele adora Deus, ele adora Jesus. Né? Ele não adora Karl Marx, não. Ele não adora Marx, né? O brasileiro, ele não gosta muito ele gosta de dançar no batuque lá no seu terreiro. Entendeu? O brasileiro é religioso. O brasileiro tá louco para ver vocês ateus bem longe daqui. Vai para a Rússia, vai para Cuba. Ah, vai para Venezuela. A Venezuela tá passando um momento lá difícil. Vai ajudar a Venezuela. Vai lutar lá pela democracia e pelo Estado de Direito lá na Venezuela. Sabe, vocês todos foram criancinhas, Nutelas. Sabe aquela criancinha que nunca pegou um trabalho de verdade? Nunca brincou com massinha? Só ficava brincando com... Ai, companheirinha, meu carrinho, mamãe! Joãozinho roubou meu carrinho, mãe! Vocês foram crianças Nutelas. Mimadas. Mimada pelo papaizinho e pela mamãezinha. Aí criou esse monstro que você é. Prejudicando todo mundo. Acabando com a economia do Brasil, né? Acabando com o Brasil, destruindo o Brasil. Vocês destruíram o Brasil por dentro, pior ainda, né? É um monstro alienígena que destrói por dentro. Ai, meu Deus. Vamos lá, datas comemorativas. Hoje é o dia do florista. Pessoal que dá flor, eu vou dar flor pra minha namorada. Vou dar muita flor pra minha namorada. Minha namorada vai ficar tão cheia de flores que vai ficar dentro de um quarto cheio de flores. Flores. Dia do repórter fotográfico. É meu dia. Opa, eu sou repórter fotográfico. Cinegrafista, fotógrafo, né? Opa, hoje é meu dia. Parabéns, Orivaldo, pela sua data querida. Dia do repórter fotográfico, é meu dia. Hoje, 2 de setembro, terça-feira, temperatura e indicadores financeiros. Vamos lá. Notícias do dia. A mínima de hoje lá em Goiânia, né? Tá mais ou menos parecido com Cuiabá. Diz que 19 a mínima e a máxima 30. Só que Cuiabá a máxima vai ser hoje 39, 40, né? E a mínima 26 por aí. Cuiabá. Dólar o dólar em alta. O dólar comercial tá em 0,32% de alta. Tá custando R$ 5,43. E o ouro tá custando em alta 0,43 centavos, né? O euro,
e está custando €1, está custando R$ 6,37. O índice Ibovespa está em baixa, 0,1% em baixa, está a 141.283 pontos. Bitcoin está em baixa também, de 1,2%. Um Bitcoin está custando R$ 588.833 reais, tá? IPCA, e a IPCA está em alta de 0,26% desde julho de 2025. A taxa Selic também está em alta de 15% desde 30 de julho de 2025, né? E a grama do ouro está custando R$ 620,03. Está em alta a grama do ouro, né? Eu quero agradecer aqui o Roberto Filho, do Fishing News, da Notícias do Dia do Fishing News, tá? Vocês podem ajudar o Roberto mandando uma ajuda aí no Pix, na chave Pix 41 99646 0100. 41, né, que é o DDD 996460100. Notícias nacionais. Vamos às notícias nacionais de hoje. Você pode ajudar o Conectado 7 News aqui, ó, no QR Code, tá? Aqui nosso QR Code aqui. Ajude-nos, tá? Manda aí R$10, R$5, $1 milhão, né? Quanto você quiser, ok? Pode mandar um Bitcoin que já ajuda muito, tá bom? Então, Brasil e Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal e a Anatel viram alvo de Big Techs em investigação da Casa Branca. Críticas ocorrem antes da reunião de entidades do setor privado com o representante comercial da Casa Branca, a USTR, previsto para essa semana em Washington. Brasil, CPMI. Ah, não tem esse negócio de passar a mão na carequinha lá do Frei Chico, não, rapaz. Os caras vão investigar o Frei Chico. Eles vão botar o cara pelo avesso e o pessoal da CPMI, do INSS, encaminha ao Supremo Tribunal Federal. Não vai dar em nada, vocês estão encaminhando lá para os caras que é deles, né? Os caras de esquerda. Então não vai dar em nada, tá? Vocês encaminham para o Supremo Tribunal Federal pedido de prisão preventiva contra 21 pessoas. Entre os nomes está o de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e o ex-presidente do INSS, né? Que é aquele Lupe, né? Então, gente, e aqueles outros caras lá. Gente, não vai dar em nada, sabe por quê? Porque todos eles estão em conluio para roubar os brasileiros. Então vocês estão encaminhando para o STF. Mas não vai dar em nada, vai ser aquela conversação, conversa para lá, conversa para cá, o outro vai, outro, é só discussão, aquelas conversinhas malemar, né? E aí não vai dar em nada, entendeu? Porque todos eles fazem parte do mesmo grupo, mesma panela, né? Você pensa que Lula está preocupado porque o irmão dele vai ser descoberto, que o irmão dele estava surrupiando? Não, porque ele também é um surrupiador. Ele também é um surrupiador, entendeu? Não estão nem aí, gente. Então você diz, agora vai estourar. Não vai estourar nada, porque eles estão acostumados a fazer o que é mal. Eles são do mal. Entenda o pessoal da direita que fica aí mandando esses videozinhos idiotas de fake news aí nos grupos. Agora eles vão se dar mal. Não vão se dar mal coisa nenhuma, sabe por quê? Porque eles estão acostumados a fazer o que é mal. Então, mal para eles é normal. É normal. Você pensa que eles estão preocupados? Não estão nem um pouquinho preocupados com o que nós pensamos, com o que o Brasil pensa, com o que as pessoas de bem pensam. Porque eles não são pessoas de bem. Então, eles não têm essa noção que nós temos do que é certo e o que é errado. Porque eles vivem no mal. Eles estão atolados na malignidade, entendeu? Então, não adianta para eles. Tanto faz quanto tanto fez. Tá? Entendam isso, por favor. A cabeça deles é diferente da cabeça nossa, que tem juízo, que tem um pouquinho de Deus ainda, né? Nós temos Deus ainda no coração. Eles não têm Deus no coração. Tanto é que eles se autoproclamam ateus. Nós somos ateus. Eu não acredito que existe eu sou contra esse negócio de mito. Lembra que aquele, agora ele está saindo do Jornal Nacional, graças a Deus, 20 e tantos anos aguentando aquele cara lá. O tal do Bonner, né? Ele vai sair, graças a Deus, que vai tomara que ele suma de vez. Não, mas ele vai para o Globo Repórter. Eu vou parar de assistir Globo Repórter, porque o único programa que eu assisti ainda, e mesmo no sábado, né, na sexta-feira, era o Globo Repórter. Agora eu vou ter que parar de assistir Globo Repórter para não ver a cara daquele entojado, entendeu? Ele saiu, graças a Deus que ele saiu, não aguentava mais, sabe? E aí agora vai desaparecer, né? Tomara que desapareça. Porque ninguém aguenta mais um cara que, por dinheiro, traiu o Brasil.
E todas as noites falavam coisas que não eram verdade, notícias que não eram verdadeiras. Um monte de fake news que eles criaram e eles falam que é fake news, que é a verdade. Eles fazem fake news. O veículo de comunicação que mais faz fake news no Brasil é a Rede Globo de televisão, o Grupo Globo. O Grupo Globo. E vocês ainda ficam aí batendo palma pra essa gente. Ah, pelo amor de Deus. Aquilo que não é jornalismo de verdade. Não é jornalismo de verdade, tá? Por dinheiro, eles venderam, entregaram o Brasil para os socialistas comunistas e fizeram essa porcaria que o Brasil é. Um país que está atrasado mais de 20 anos em relação aos países de primeiro mundo. Vai ver a tecnologia que existe lá, a urbanidade, o urbanismo, sabe? O saneamento básico que existe nos Estados Unidos, que existe nos países de primeiro mundo, e vai comparar com o que é o Brasil, as principais cidades brasileiras aqui para você ver. Sabe? Você vê o quanto que o Brasil está atrasado e quanto que esse povo é culpado pela história do Brasil, desde depois da intervenção militar até agora. Vocês deixaram o Brasil na mão dos socialistas comunistas, como predisse João Figueiredo. Vocês vão deixar o Brasil na mão dos comunistas socialistas e eles vão destruir o Brasil. E destruíram o Brasil por dinheiro, ganância, por ganância. O Brasil era para ser um principal país do mundo. Tá pau a pau com os Estados Unidos e Rússia e China, assim, ó, na economia e tudo mais. E no crescimento, desenvolvimento, estradas, ferrovias, cidades limpas, sem problema de saneamento básico e tudo mais, e urbanidade linda. Você não ia ver mato no Brasil, sujeira, lixo, porque tudo estaria resolvido. Nós teríamos aqui as melhores mentes do mundo, estariam aqui no Brasil, não teriam fugido e ido embora para fora. As melhores mentes. Os melhores criadores, inventores estariam aqui no Brasil, porque o brasileiro é cheio de criatividade, cheio de inventividade. O Brasil é super inteligente. O brasileiro é super inteligente, tanto é que você vai lá para fora, quando você está estudando uma faculdade lá fora, aí você pergunta para o professor que está falando brilhantemente a língua do país lá, você fala, de onde você veio? Ele fala, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil. Entendeu? Cai a sua cara quando você vê que os principais professores do mundo, doutores, PhDs, super inteligência, são brasileiros. São brasileiros. De ascendência judaica, né? Brasileiros de ascendência judaica. É impressionante isso. Impressionante. Vamos lá. CPMI, então, encaminha ao Supremo Tribunal Federal, então, os nomes aí do Antônio Carlos Camilo Antunes e o careca do INSS e o ex-presidente do INSS, tá? É o principal líder aí da roubalheira do INSS. Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas terras indígenas, nos municípios de Tapauá e Labreia, nome indígena, Labreia, que fica no interior do Amazonas, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Gente, olha, tá um calor aqui. Eu coloquei o ar lá, é 16 graus, mesmo assim, o ar-condicionado. Eu tô suando aqui, ó. Tá vendo? Já tá molhando a camisa, tô suando. E agora, tá cedinho aqui, gente. Agora é 7 horas e 22 minutos. Pra você ter ideia que tá falando calor aqui em Cuiabá. Vocês não fazem ideia. Cuiabá hoje será a cidade mais quente do Brasil. O maior calor do Brasil, tá? Ministério da Agricultura apreende duas toneladas e 400 de toneladas de café impróprio. Café falso, tá? Para consumo no Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, não tem jeito, né? Operação teve como objetivo identificar e coibir práticas irregulares no processamento do produto, como o uso de grãos de baixa qualidade e a presença de impurezas como cascas e paus. Café que não é café, tá? Café que não é 100% café. Você tem que prestar atenção no que você realmente está comprando quando você vai comprar café, tá? Porque tem muito café que se vende que não é café. Não é 100% café. Ok? Então tem muita gente aí tomando pau, pedra e achando que está tomando café. Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, certifica a primeira empresa de balonismo no Brasil. A Rubik Balões recebe certificado de operador aéreo para fazer voos com passageiros usando modelos de fabricação própria. Tá.
Eu nunca vou entrar no balão, gente. Eu não sou louco para fazer isso da minha vida. Jamais entraria no balão. Ah, mas é tão divertido. É, fala para aqueles que caíram do balão lá. Aqueles que morreram com o balão caindo. Eu nunca vou entrar no balão, se Deus quiser. Deus não coloque-me numa tortura dessa. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira, dia 2, o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí começou a palhaçada. Vamos começar. E aí realizaram golpe. Foi golpe, foi golpe, é golpe, é golpe. A esquerda gosta dessa palavra, né? Eu acho que a única palavra que eles foram no dicionário para descobrir o significado dela foi a palavra golpe. Aí eles usam essa palavra o tempo todo. Foi golpe, é golpe, é golpe, golpe. Teve golpe coisa nenhuma, rapaz. Não teve golpe coisa nenhuma. Teve uma baderna lá no dia 2 de janeiro. No dia 8 de janeiro. Uma baderna. Do ano retrasado, né? Uma baderna, porque foi uma baderna. Aí antes deles chegarem lá, tanto é que foi filmado, o pessoal vindo, a multidão vindo, e o pessoal já tinha quebrado tudo lá. O pessoal do MST e o pessoal do Black Bloc lá, tudo da esquerda, comandada por Boulos, Zé Dirceu, aquele pessoal do MST, né? Aqueles, dizem, sociólogos do MST, já tinha entrado lá, quebrado tudo, tá? Se vocês pegarem as filmagens, por que esconderam as filmagens então, seus bandos de canalhas? Porque está provado que não foi, o quebra-quebra, quem fez quebra-quebra foi o pessoal do MST, o pessoal dos Black Bloc, que já estavam lá, e tinha permissão do próprio governo Lula para estarem ali dentro e quebrarem tudo lá dentro. Aquela multidão que estava vindo lá, que estava sendo filmada lá de dentro, por quem que estava filmando eles vindo lá de dentro, então? Eles estavam lá fora, vindo, e o pessoal estava filmando aqui. E já está tudo quebrado aqui já. Porque o cara virou a câmera assim, não sei o que olhou, o cara é tão burro, o cara que tava filmando, que ele virou a câmera, já tava tudo quebrado. E aí eles filmaram, o pessoal quebrando, mas aquele pessoal que tava quebrando não era o pessoal da multidão lá que tava vindo, aquelas senhorinhas que estavam vindo, aqueles idosos que estavam vindo, crianças, idosos. Era o pessoal aqui do MST, gente, que tinha quebrado. Fizeram Tereza, eles filmaram o cara descendo pela Tereza. Quem tava descendo pela Tereza era só cara do MST e do Black Bloc. Eu vi as imagens, alguma pessoa pegou aí e mandou. Depois tiraram ela das redes sociais, né? Tiraram. Era todo o pessoal lá que já está acostumado aqui a fazer quebra-quebra. Eles já fizeram várias quebras em Brasília e ninguém ficou preso antes de tudo isso acontecer. Então não teve golpe nenhum. Ah, foi golpe, foi golpe. Não teve golpe nenhum, ô careca, cabeça de ovo. Vamos lá, Polícia Federal inicia a Operação Nacional de Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas vamos voltar à notícia lá do Bolsonaro. Vamos lá. O julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros 7 réus no processo que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Neste primeiro dia, o julgamento está marcado para iniciar às 9 horas, hoje às 9 horas, lá de Brasília, com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, outro canalha safado, terá até 2 horas para sustentar a acusação e defender a condenação dos réus. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, é designado relator de um pedido de liminar. Por que afastaram ele lá? Para ele ser relator de outra coisa que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aí, ó. O André Mendonça é designado relator de um pedido de liminar para suspender a ação da tentativa de golpe de Estado. O pedido de habeas corpus foi impetrado pela defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima na última quarta-feira, dia 27, que integra o núcleo 3 do processo da trama golpista. Não teve trama golpista nenhuma, idiotas. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Nacional de Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação integra o projeto Mapear, iniciativa estratégica da PRF, que percorre toda a malha viária federal para identificar locais de aglomeração de pessoas em ambientes que possam favorecer a ocorrência desse tipo de crime. Nos postos aí pelas rodovias do país existem muitas crianças, adolescentes e crianças que estão sendo usados para prostituição infantil e prostituição de adolescentes. Faz tempo que isso acontece no Brasil e já foi denunciado várias vezes e as autoridades não tomou nenhuma providência. Agora que vai tomar providência depois que o Felca falou, porque ele é um influencer, e aí o Felca falou, agora depois que o Felca falou que vocês vão tomar iniciativa. Há quanto tempo isso está acontecendo no Brasil, gente? Isso é uma falta de vergonha na cara de vocês, autoridades brasileiras. Vocês não têm vergonha na cara. A verdade é essa. Faz tempo que está tendo exploração infantil no Brasil.
Faz tempo. 8 foragidos do PCC entram na lista da Interpol. Só 8? Tem um monte deles. E que são líderes do tráfico lá nas comunidades do Rio de Janeiro e outros lugares mais pelo Brasil afora. Eles entram para a lista da Interpol. Entre os procurados da mega operação Carbono Oculto estão Mohamed Hussein Murad. Murad faz tempo que está se explorando nessa área aí. Milionário, bilhardário, safado. E aí ninguém pega o cara. O Murad está bem escondido aqui dentro do Brasil mesmo, eu acho. Apontado como chefe do esquema bilionário. E o Beto Louco também. O Beto Louco, né? O Beto Louco. Ele é chamado de Beto Louco. Mohamed Hussein Murad. Polícia Federal e ICMBio intensificam o combate à caça ilegal no Parque Nacional de 7 cidades no Piauí. Durante fiscalização foram mapeados pontos de caça e destruídas estruturas utilizadas por caçadores para pegar passarinho, para pegar animal assim, selvático, né? Aquelas arapucazinhas. Quanto tempo a gente vê essa exploração de animais, venda de animais, sabe? Animais, passarinho, um monte de coisa no Brasil e nunca realmente destruíram toda essa estrutura. E não, porque não prenderam os caçadores, as pessoas que encomendam, inclusive, os receptores. Tem que prender toda essa gente e dar aí 50 anos de prisão para cada um. Desde o caçadorzinho lá até o cara que fez a encomenda, os caras que fizeram a encomenda para vender nesses pet shops pelo Brasil afora. E também nessas feiras pelo Brasil afora. E pela internet, inclusive tem venda de animal pela internet aqui, gente. E as autoridades viram tudo isso aí e passou por alto. Ninguém tomou providência. Porque o salário dele tá bom, né? Eu passei no concurso. Eu tô ganhando meu salário, tô nem aí. Foda-se o Brasil. Eu vou cuidar da minha vida, eu tô ganhando. Eu passei no concurso mesmo, tô de boa. Não tem nenhum amor pela natureza, pela fauna e flora do Brasil, esses caras aí. Eles só pensam no dinheiro que vem no final do mês. Infelizmente. São pessoas vazias, sem alma. 8 foragidos do PCC, né? Aí tá o Hussein, né? Polícia Federal reprime organização criminosa investigada por tráfico de drogas no norte do Tocantins. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. Alguém está falando aí, Orivaldo, você tomou seu remedinho hoje? Ainda não. Polícia... Ainda não tomei meu remedinho hoje. Tava curioso, né? Tá aí, satisfiz a sua curiosidade, meu caro. Vamos lá. Casos de dengue e chikungunya. Nossa, o que tem gente doente com isso aí. Minha irmã ficou doente, minha irmã e meu cunhado sofreram tanto com esse negócio de dengue e chikungunya esse ano. Graças a Deus, Deus protegeu a gente e a minha mãe. Casos de dengue e chikungunya registrados no Brasil entre 2015 e 2024 custaram ao sistema de saúde, o SUS, um montante de 1 bilhão e 200 milhões. Será que não teve um superfaturamento? Ou alguém não meteu mão nesse dinheiro aí? 1 bilhão e 200 milhões. O cálculo foi feito com base na pesquisa Hospitalização, Mortalidade e Anos de Vida perdidos entre casos de chikungunya e dengue no Brasil. Um estudo de corte nacional publicado na revista científica The Lancet Regional Health. Cara, com esse governo que nós temos no Brasil hoje em dia, qualquer coisa que eles mandam lá de estatística, de números para essas revistas, desconfiam The Lancet. Porque aqui nós temos agora um presidente que é mentiroso, né? O apelido dele não é mais, você é o Pinóquio, não é Pinóquio, tá? Ele é mentiroso mesmo, ele já falou, ele já chegava lá, mentíamos, falávamos que tem quantos bilhões de brasileiros que estavam passando fome na rua, se a gente não chega nem a 212 milhões de brasileiros, a gente falava que tinha mais 30 milhões de crianças no Brasil passando fome pelas ruas, e eles acreditavam, gente, acreditavam. Por quê? Porque eles são mentirosos. O pai da mentira, o secretário do pai da mentira senta no Planalto, e ele é presidente do Brasil. Viu organismos internacionais. Então não acredita nada que vai desse governo, não. Eu não acredito nada desse governo publica.
de estatística, de números, tá? Que eles mentem pra caramba. Mentem muito. Vamos lá. Planos de saúde passam a cobrir implante hormonal para mulheres. Método é considerado o contraceptivo mais eficaz disponível no mercado, com uma taxa de falha inferior a 0,05%, sendo menor do que o da modalidade como a vasectomia e o DIU hormonal. O sorteio de hoje vai ser hoje, né? Terça-feira tem o sorteio da Mega Sena, a Mega Sena 2.909. Pode pagar hoje, pode pagar um prêmio acumulado de 14 milhões. Vamos fazer uma fezinha? Vamos fazer uma fezinha? Vamos lá. Homer Simpson. Ciência e tecnologia. Bactéria descoberta na Amazônia e é do mesmo gênero de causadora da Bartonella. Ainda não há indícios de que essa nova espécie de bactéria possa causar alguma doença. Setembro traz eclipse da Lua. Vai ter aquele eclipse que eu já tinha falado anteriormente aqui, né? Setembro traz eclipse da Lua e chegada da primavera. O eclipse total da Lua ocorre no dia 7, domingo que vem, mas será visível em sua totalidade apenas na Ásia, Austrália, Oriente Médio, leste da Europa, leste da África e Antártida. No Brasil, o eclipse lunar será apenas penumbra, né, ou penumbral, né, visível em parte dos estados do Sudeste e Nordeste. Portanto, aqui no Centro-Oeste, pouco vai se ver sobre esse eclipse, né? Eclipse da Lua. Esporte. Vamos lá. Esportes. Campeonato Brasileiro, Série B, 24ª rodada. O Cuiabá jogou ontem, né? A Chapecoense empatou com o Vila Nova de Goiás em 2-2, lá em Chapecó. E o Ferroviária, na casa do Ferroviária, também não conseguiu vencer o Cuiabá, né? O Cuiabá empatou também 2-2 lá com o Ferroviária. Parabéns, Cuiabá. Agora, quando chegar aqui na Arena Pantanal, por favor, vamos ganhar, né, os jogadores do Cuiabá? É para vencer todas as partidas aqui dentro de casa. Não é mais para empatar, não. Não quero empate. Eu quero vitória. Eu quero ver meu Cuiabá ganhando. Eu quero ver meu Cuiabá vencendo. Eu quero ver meu Cuiabá saindo da segunda divisão e entrando para a primeira novamente divisão. Vamos jogar, cara. Vocês estão ganhando muito bem para isso. O CT do Cuiabá aqui é muito bom. Vocês estão ganhando muito bem para isso. Então, por favor, vamos jogar aí para marcar gol. Pega a bola, a primeira oportunidade que tiver para marcar, chuta pro gol. Só faz gol quem chuta pro gol, meu irmão. Só faz gol quem chuta pro gol. Quem fica naquele toquezinho besta lá, não vai dar em nada. Tem que chutar pro gol, velho. E marcar gol. Vamos lá. São Paulo anuncia contra... Ai, meu Deus. Mas antes de São Paulo, vamos falar da seleção brasileira. É hoje. É hoje, não? Não, é essa semana. Peraí. Seleção brasileira inicia a preparação. Começou a preparação lá na Granja Comari. Voltaram para a Granja Comari, tá? E nessas eliminatórias tem 5 jogadores que saíram, né? Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Rafinha. O quinteto representou seus respectivos clubes no fim de semana e, por isso, ainda não conseguiram chegar ao Brasil por questões de logística. Claro que não conseguiram. O início da preparação está sendo na Granja Comari, voltou para a Granja Comari, lá em Teresópolis, e naquela região que é serrana do Rio de Janeiro, né? Uma região muito gostosa lá, tem um clima muito bom. Clima europeu, né? Granja Comari, ali naquela região de Teresópolis. Em São Paulo, o time do São Paulo anuncia, então, a contratação do lateral direito Mailton, ex-chapecoense, até 2027, o contrato dele ele fez com o São Paulo, né? Então, até 2027, Mailton, né, da ex-chapecoense, vai estar no São Paulo. O jogador festejou a vinda para um grande centro do futebol brasileiro. Afirmou que defender o clube vai ser um salto em sua carreira e disse estar pronto para o desafio. Estados Unidos e Turquia, e agora é vôlei, tá? Estados Unidos e Turquia avançam às quartas de final no Mundial Feminino de Vôlei. Americanas e turcas vencem canadenses e eslovenas, respectivamente. Brasil vai encarar a França na quinta-feira, às 7 horas, aqui, às 7 horas de Brasília. E agora no tênis, Bia Haddad, nossa querida Bia, leva pneu e é eliminada por Amanda Anisimova no US Open.
A tenista do Brasil é engolida no primeiro set do jogo, melhora no segundo, mas não consegue avançar no Grand Slam e dá adeus à competição nas oitavas de final. A americana vai encarar a Iga Swiatek. Ai, que nomes, cara. Iga Swiatek. Ai, meu Deus. São os nomes estrangeiros aí que a gente tem que aprender a falar, né? A balbuciar, pelo menos tentar aprender a falar. Iago Dora. Agora vamos lá na outra modalidade de esporte, né? Ele Que esporte é esse, gente? Aqui não tá falando. É surf. Ah, o surf, pô. O surf, foi no surf. Iago Dora vence Griffin e é campeão mundial do WSL. WSL tem a ver com surf, né? Pela primeira vez. O dono da lycra amarela, brasileiro, conquista o título com uma vitória logo na primeira bateria da decisão do finals, da final em Cloud Brick no Fiji. É o 8º caneco do Brasil em 11 anos de domínio no surf. O Brasil domina o surf já em 8 anos. Não. E o Iago Dora venceu ontem, né? Glória pro Brasil. Parabéns, Iago! Mais um campeão brasileiro. Notícias internacionais. É notícias, plural. Internacionais, plural. São várias notícias internacionais. Ataque da Ucrânia. Continua essa guerra que nunca vai parar enquanto alguém não segurar Putin, né? E os seus generais. Então, vamos lá. Ataque da Ucrânia obriga mais de 300 pessoas a fugirem de casa na Rússia. O Ministério da Defesa russo informou que unidades de defesa aérea destruíram 13 drones ucranianos sobrevoando a região durante a noite. A quantidade de drones detectados não foi informada. Claro que eles não vão informar, né? Porque eles perderam muito também, os russos. Continua a guerra aí, Ucrânia e Rússia. Crianças ucranianas voltam às aulas em escolas subterrâneas. Cerca de 17 mil alunos deram início ao ano letivo nesta segunda-feira, dia 1º, na segunda maior cidade da Ucrânia, em Kharkiv. Alvo frequente de ataques russos. Essa cidade sempre está sendo atacada pela Rússia. Agora as crianças vão estudar no subterrâneo. Eu passo desde ontem, né, dia 1º, eles começaram a voltar às aulas para estudar ali em escolas subterrâneas. Cara, que tristeza, que lamentável isso. As crianças são sendo submetidas a essa situação. Sinceramente, cara, se eu fosse ucraniano, eu não permitiria isso acontecer, não. Eu traria minhas crianças de volta para o Brasil, para outro país. Porque enquanto tiver Volodymyr Zelensky na presidência da Ucrânia, e vai ser guerra lá. Porque ele não vai ceder, ele não vai querer fazer acordos, ele não vai, sabe? O cara é teimoso. Então, o grande responsável por essa guerra não é só Putin, né, e a Rússia, mas é Volodymyr Zelensky também. Volodymyr Zelensky foi um péssimo presidente que vocês, ucranianos, escolheram, botaram no Brasil, na presidência da Ucrânia, e ele está destruindo a Ucrânia, né, graças ao voto que vocês deram a esse cara. Agora ainda falam no voto de confiança, ele é o nosso grande herói. Ele não é herói coisa nenhuma. Ele era um comediante que vocês colocaram na presidência do país e estragou o país de vocês com a guerra com a Rússia. Tá bom? Teimosia dele. Ucrânia suspeita que Rússia tenha envolvimento em morte de político. Ah, vocês estão suspeitando ainda? Eles estão em envolvimento na morte de político. Ex-presidente do parlamento ucraniano foi baleado no sábado, dia 30. Você já tem uma suspeita que foi um russo que mandou? Ah, tá, matar o cara. Moscou não se pronunciou sobre o caso. Claro que não vai se pronunciar. Você acha que o culpado vai se pronunciar? Ave Maria. Chefe da União Europeia tem GPS de avião bloqueado e Rússia é suspeito. A von der Leyen, ela está fazendo uma viagem ali na Europeia, né, chefe da União Europeia, e o GPS do avião dela foi bloqueado por aparelhos russos, né? E ela ficou rodando o aeroporto ali até conseguir
assentar e eles estão suspeitando se seria russo ou não. Ainda estão na suspeita, não tem certeza. Ah, será que é um aparelho russo que bloqueou o GPS do avião? Ai, meu Deus, essa pessoa é tão inocentinho, sabe? Esse pessoal é tão inocentinho. Líder do bloco pousou em segurança na Bulgária. Pilotos tiveram que usar mapas de papel para achar lugar de aterrissagem. Pessoal, até agora a União Europeia não entendeu que um país que fazia parte da União Europeia, a Ucrânia, foi atacada pela Rússia. E que a Rússia está em guerra contra vocês, a União Europeia. Até agora os líderes da União Europeia, da União Europeia, do euro, daquela região, não perceberam que a guerra é da Rússia contra a União Europeia. Que a guerra já começou faz tempo. E vocês, ninguém de nós foi atacado. Vocês estão sendo atacados direto, economicamente, politicamente. O ódio desse lado da Rússia contra vocês é tão grande. E vocês não percebem que vocês estão em guerra. Aí vocês ficam discutindo e conversando entre vocês. Será que nós vamos? Será que nós não vamos? Será que a gente vai para o campo de batalha? Ou nós não vamos para o campo de batalha? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Sabe, vocês são uns covardes. Vocês são uns covardes. Vocês são fracotes. Vocês são líderes Nutella. Pessoal da União Europeia, sabe o que vocês são? Inclusive o presidente da OTAN também. Vocês são líderes Nutella. Vocês não aguentam ir pro pau. Não aguentam ir pro pau contra a Rússia. Vocês faz tempo que estão em guerra. A Rússia faz tempo que já declarou guerra contra a União Europeia, contra a Ucrânia, contra o mundo. E vocês ainda não tiveram coragem para peitar Putin. Não tiveram coragem para peitar aquele baixinho lá do Putin, aquele louco. Ai, meu Deus do céu. Eu fico rindo quando eu vejo essas notícias assim, olha, eu começo a rir. Eu começo a rir. Porque é tanto comediante na liderança desses países. São tantos comediantes. Não levam nada a sério. São comediantes. Por isso que eu morro de rir com as notícias internacionais. Ai, meu Deus. Ai. E aí ela ficou rodando até conseguir aterrissar lá no aeroporto lá da Bulgária, tá? E os pilotos do avião tiveram que usar mapa de papel. A Premier do Reino Unido nomeia ex-membro do Banco Central da Inglaterra como assessora. Isso aí é lá na Grã-Bretanha, naquela região lá do Reino Unido, né? Mudanças indicam que Keir Starmer acredita que precisa de uma melhor consultoria econômica antes de um orçamento no final deste ano, que deverá incluir mais aumentos de impostos. Quem está aí, o brasileiro que está aí na União Europeia e que está aí nessa região de Inglaterra e esses países da União Europeia, do Reino Unido, vem embora, cara, vem embora. Porque aí vai ficar bem pior que aqui. Vocês vão trabalhar mais, vocês já são escravos aí, trabalham que nem escravo aí para conseguir alguns, né? Faz-me rir. Cara, é melhor trabalhar aqui no Brasil como entregador do que trabalhar como entregador ali na União Europeia, tá? Porque aqui os caras também estão faturando bem aqui como entregador. E também motoristas de Uber. Estão faturando bem. Eu tenho conversado bastante com essa gente e eles têm me dito, né, mas a gente está ganhando bem, está indo bem. Eu estou conseguindo comprar minha casa, já comprei todos os móveis, já estou pagando minha casa, paguei meu carro já. Só trabalhando de entregador e Uber, tá? Motoristas de Uber. É isso aí. Vamos lá, continua a notícia aí. Vamos falar, né? Premier, já falei, né? Então, o Keir Starmer acredita que precisa de melhor consultoria econômica, porque vai aumentar os impostos aí no Reino Unido. Polícia britânica indicia 47 pessoas por apoio a grupo terrorista pró-Palestina. Segundo informações da BBC é uma piada, né? Segundo informações da BBC, os 47 acusados foram presos em uma manifestação em Londres no mês retrasado e foram intimados a comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster em outubro. Westminster. Ai, ai. Reino Unido, Austrália e Japão, lá no Reino Unido, a Austrália e o Japão registram protestos contra imigração e políticas de asilo. Os atos reuniram milhares de pessoas
e expõe um cenário de crescente insatisfação popular com a forma como os governos desses países estão lidando com o fluxo migratório. Muita gente está saindo dos seus países porque estão insatisfeitos lá, então estão viajando para outros países para ver se melhora de vida, né? E aí tem que ser fluxo migratório, tem que fazer acordo agora, Austrália, Japão, com o Reino Unido, né? Porque as pessoas estão, supostamente estariam ganhando muito bem lá com a libra esterlina, né? Com o reino lá no Reino Unido, mas na verdade é tudo ilusão, tudo isso é ilusão, gente. Vocês estão mudando de país para sofrer sanções e pagar impostos altíssimos no outro país e trabalharem como escravos. Verdadeira escravidão, né, que se vive lá. Eu tenho um sobrinho, né, que está no Reino Unido, fala, tio, aqui eu não tenho tempo nem para respirar, porque é muito serviço, eu estou ganhando bem e tal, mas eu trabalho aqui mais que um escravo, trabalhava no Brasil. Houthis. Os Houthis invadem prédios da ONU na capital do Iêmen. O que esse pessoal da ONU quer fazer no Iêmen? Sai daí, cara. E os Houthis vão invadir mesmo, esses caras são loucos, eles não têm coração, não têm alma. Houthis invadem prédios da ONU na capital do Iêmen após morte de premier Ahmed al-Hawawi e outras autoridades morreram após ataque de Israel contra a cidade de Sanaa. O que tinha a ver o prédio da ONU com o ataque de Israel sobre esse líder aqui, o Ahmed, né, al-Hawawi, e outras autoridades que morreram após o ataque de Israel? O que o prédio da ONU tinha a ver com Israel? O ataque foi de Israel contra o Iêmen, não tem nada a ver com a ONU. Por que eles invadiram o prédio da ONU? Não entendi. Você vê como esse povo, esses Houthis aí são loucos? São pessoas desviadas da cabeça. Então, não vale a pena você investir, a ONU investir num país como esse, cara, com gente louca como essa aí andando pelas ruas. Não tem como. Helicóptero militar cai na região de Gilgit-Baltistan, no norte do Paquistão, e deixa 4 pessoas mortas. Segundo autoridades, um soldado pulou da aeronave e conseguiu sobreviver. Então, antes do helicóptero cair, o soldado pulou. Ele estava vendo que o helicóptero estava caindo, né? Então ele pulou. E o helicóptero caiu, quebrou, arrebentou tudinho, mas o cara que pulou, teve coragem de pular, deve ter se quebrado todo, né? Mas pelo menos sobreviveu. Terremoto de magnitude 6.0. Terremoto de magnitude 6.0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão. Gente, esse terremoto é seríssimo. Aconteceu um terremoto devastador no Afeganistão anteontem, né? O Ministério da Defesa afegão anunciou 40 voos para transportar ajuda, retirar vítimas e mais de 2.700 feridos nas áreas atingidas no leste do país. Tem muito mais de 2.700 pessoas lá que foram feridas, né? E muitas pessoas morreram, As casas, elas foram desmanchadas como se fossem torrões de açúcar aí com esse terremoto. E foi um terremoto só de magnitude 6.0. Imagina se fosse de 8.0, né? Imagina, gente, foi devastador esse terremoto, né? E não foi um dos maiores ainda, tá? Foi 6.0. Imagina se fosse 8 ou 9.0. Pelo amor de Deus, tinha destruído todo o país ali. A Agência de Refugiados da ONU fecha escritório na África por corte de verbas. Eu não acredito. A ONU diz que vai cortar de verbas porque está em crise financeira. A ONU está em crise financeira. Você acredita nisso? Que a ONU um dia ficaria numa crise financeira? Também sem a ajuda dos Estados Unidos, né? E de outros países que estão também em crise financeira. Nós estamos mergulhados na maior crise financeira de toda a história da humanidade. E tem gente que não percebeu isso até agora. Tem gente que não percebeu isso até agora. Nós estamos mergulhados na maior crise econômica de toda a história da humanidade, né? Por que você acha que a taxação de Trump é para resolver o problema econômico seríssimo nos Estados Unidos? Eles estão mergulhados numa crise. O Ocidente está mergulhado numa crise. O Oriente está mergulhado numa crise. É crise global, econômica, é crise global no clima. Gente, a Antártica, ela está desgelando. A Groenlândia, lá, o Polo Norte e o Polo Sul está desgelando.
Entendeu? Vai cobrir várias ilhas, vai cobrir várias cidades que estão no litoral, as águas do mar. Crise global. Crise global. A COP30 tem aí para sem infraestrutura nenhuma, né? Para receber pessoas, né? Porque a cidade não tem número de hotéis para receber pessoas, né? Do mundo todo, a COP30. Para tentar resolver os problemas globais, os problemas da natureza. A natureza está dizendo para vocês que o mundo está acabando. O estado de coisas atuais está se autodestruindo, como um castelo de cartas, né? Que está se destruindo, está caindo. Sabe aqueles castelos de carta? De baralho? Pois é, está se destruindo, está caindo, o mundo está em crise absoluta. Terremotos horríveis, matando milhões de pessoas. Chuvas de monções destruindo o país todinho, devastando tudo. As geleiras estão degelando, né? A economia global está se esfacelando. Crise econômica e política nos países, viu? Sempre aparece um doido para produzir uma política. Aqui no Brasil, esse louco aí, ó, do Supremo Tribunal Federal, lá produzindo todas essas loucuras do Brasil. Os caras não se entendem mais, os partidos não estão mais unidos, são todos desunidos, esquerda, direita, ideologias para destruir a política do país. O mundo está em autodestruição, perdeu o controle. E Deus só está olhando assim e percebendo, Satanás, é isso que você queria, né? Você chegou ao nível que você queria, Satanás. Aí, ó, não é isso que você queria, Lúcifer? E Deus só está olhando ali, ó. Mas ele logo, logo vai se manifestar nas nuvens dos céus e vai acabar com toda essa palhaçada toda aqui que os homens e os seres do mal fizeram aqui nesse planeta. Essa palhaçada toda vai acabar, porque ele vai falar, chega! Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, ó, chega! Chega! Agora é comigo! Aí, meu irmão, quem tiver com ele, tá com ele. Quem não tiver, dançou. Dançou. Agência de Refugiados da ONU fecha escritório na África por corte de verbas. Restrições orçamentárias levam a Acnur a eliminar 4.000 postos de trabalho, apesar do aumento no número de pessoas deslocadas por conflitos. O fechamento do escritório em Pretória, capital da África do Sul, entrará em vigor no dia 1º de outubro, mês que vem, né? E outros escritórios absorverão suas operações, segundo o documento. Então, caindo como um castelo de cartas, né? Ou como um castelo na areia, como queiram. Deslizamento de terra no Sudão deixa mais de 1.000 mortos. Incidente ocorre após dias de fortes chuvas no oeste do país. Apenas uma pessoa sobreviveu ao desmoronamento. Vixe. Coreia do Sul aprova a lei que proíbe o uso do celular em sala de aula. Medida anunciada recentemente soma-se à série de políticas adotadas por países como França, Holanda, Itália, México e Brasil. Cartéis mexicanos travam batalha com drones e armas pesadas na fronteira com os Estados Unidos da América. Segundo reportagem do New York Times, publicada nesta segunda-feira, dia 1º, grupos criminosos que atuam no México estão utilizando drones, minas terrestres, granadas propelidas por foguetes e veículos blindados improvisados em batalhas que ocorrem a poucos quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. O México está numa crise violenta por causa do narcotráfico. Muitos bandidos no México. Parece que voltou a época do Velho Oeste. Arriba, arriba, arriba! Vamos atacar os norte-americanos! Arriba, arriba, companheiros! Tá desse jeito que tá o México. Colisão de aviões de pequeno porte nos Estados Unidos deixa pelo menos 1 morto e 3 feridos. Aeronaves tentavam pousar no aeroporto municipal de Fort Morgan, no estado do Colorado. Estados Unidos da América realizam exercícios militares em Puerto Rico, em meio à tensão com Maduro. Segundo o comunicado, o treinamento foi projetado para melhorar a preparação e as capacidades dos militares, e ao mesmo tempo reforçar o vínculo com a Guarda Nacional do Território Autônomo. Os Estados Unidos vai invadir a Venezuela, né? E os narcotraficantes estão em polvorosa, estão morrendo de medo. Não param de ter problemas de estômago, né? Estão correndo direto para o banheiro.
Maduro mede. Ó, sabe qual que é o apelido de Maduro? Maduro? Mede. M-A-D. Mede em inglês é louco, né? Maluco, louco da bitola. Então, Maduro, diz que Venezuela está pronta para pegar armas. Eu não me fazer, Maduro, não me faça rir. Coitado daqueles velhinhos, daquelas velhinhas, daqueles soldados venezuelanos, com aquelas arminhas deles, contra os focas americanos, contra o pessoal, os americanos, soldados preparadíssimos. Meu Deus, vai morrer um monte de gente, cara, vai ter uma carnificina só. Coitados desses velhinhas e velhinhos venezuelanos, joguem a arma no chão e saem correndo antes dos americanos chegarem. Porque vai ser sangaiada espalhada para tudo quanto é lado. Vai ser um banho de sangue. Aí Maduro, covarde como é, ele alistou velhinhos e velhinhas que para fazer uma proteção, um escudo humano para protegê-lo. Cara, tenha vergonha na cara, Maduro. Tenha vergonha na cara, cara, e se entrega antes do sacrifício de milhares de pessoas inocentes aí que você colocou aí no exército venezuelano. Cara, se entrega, tenha vergonha na cara. Pelo menos você vai viver comendo, se alimentando dentro de uma prisão lá em Guantánamo, em outro lugar, né? Numa prisão, né? Mas você vai estar vivo, né? Vai estar vivo. Agora você vai ser estraçalhado. O próprio povo vai se voltar. Os próprios velhinhos que estão aí com a arma na mão já estão percebendo que eles estão sendo usados como escudo humano. Eles vão voltar as armas contra você e vai matar você, Maduro. Antes dos americanos chegarem perto. Maduro, seja inteligente, rapaz. Pelo menos sai dessa maluquice sua e se entrega, velho. E se entrega. Você... Ai, meu Deus, morrendo disso aqui, ó. Maduro diz que a Venezuela está pronta para pegar armas contra ataque dos Estados Unidos da América. O ditador da Venezuela alertou nesta segunda-feira, dia 1º, para a possibilidade de declarar seu país sem armas, caso enfrente uma agressão estrangeira, em meio a tensões com os Estados Unidos, que mobilizaram navios no mar do Caribe. Cara, é uma comédia isso. Maduro, você é um comédia, cara. Você é um comédia. Vamos terminar hoje, gente, com essa comédia aqui do Maduro, do Med. Com os eventos históricos de hoje. No dia 2 de setembro de anos atrás, aconteceu o quê? Em 1666... o grande incêndio de Londres irrompe e arde durante 3 dias, destruindo 10 mil edifícios, incluindo a antiga Catedral de São Paulo, St. Paul. Em 1789, é fundado o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Em 1806, um enorme deslizamento de terra destrói a cidade de Goldau, na Suíça, matando 457 pessoas. Em 1939, começam os primeiros conselhos políticos e diplomáticos da Segunda Guerra Mundial pelos responsáveis ao ataque à Polônia. O Brasil, a Espanha e a República da Irlanda declaram neutralidade. Em 1968, proferido o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves, que desencadearia o endurecimento do regime militar com a adição do AI-5. 1969, 2 computadores trocam dados em um teste de rede militar experimental em ARPANET, marcando o início da internet, a rede mundial de computadores. Em 1970, a NASA anuncia o cancelamento de 2 missões Apollo para a Lua. Tinham gastado enormidade. Apollo para a Lua. Apollo 15, a designação é reutilizada para uma missão posterior e a Apollo 19, né? Já estava muito gasto, né? Os Estados Unidos estavam em crise financeira já por causa dessas viagens à Lua sem nenhum propósito de verdade. Em 1988, só para dizer que nós somos líderes na conquista do espaço. Ai, comédia. 1988, o voo Swissair 111, um McDonnell Douglas MD-11, cai perto de Pegscowey, Nova Escócia, Canadá. Todas as 229 pessoas a bordo morrem. 2008, Google lança seu navegador Google Chrome. Em 2018, o Museu Nacional do Brasil é destruído por um incêndio.
Eu lembro. Foi no começo do ano da pandemia, né? O Museu Nacional do Brasil é destruído por um incêndio, com a perda de mais de 90% da coleção do museu. Foi uma pena, mas perdemos, né? Perdemos. Bem, gente, a gente termina hoje. Eu agradeço ao Roberto Vieira Filho, né? Do site Fishing News. Por favor, se inscreva no site Fishing News. Ajude lá o Roberto, ok? Ajuda a gente é jornalista, assim, pobrezinho, né? Nós não somos ricos, né? Nós não temos um contrato com a Globo, nem com o SBT, nem com outro canal da televisão. Nós somos nós aqui mesmo, iniciativa própria mesmo, tá? E não vamos esquecer hoje, tá? Hoje às 3 horas da tarde, ao vivo, no YouTube e na Cuiabana FM 106.5. Cuiabana FM 106.5, o nosso programa Conectados News, tá? Nós estaremos no ar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel, ok? Então nós encerramos as notícias de hoje, mas vamos à meditação matinal desse dia 2 de setembro de 2025. Deus desejou você. Deus desejou você. Salmo 139, verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Por muito tempo resisti à ideia de que fui desejado por Deus. A história de minha concepção não parecia sustentar essa crença. Sendo fruto de uma relação não programada entre duas pessoas não casadas, como poderia eu ser planejado? Deus endossaria o pecado de uns para que outros nascessem? E o que dizer de alguns casos, como estupro ou incesto? Seriam essas pessoas igualmente amadas por Deus? É uma pergunta que o Rodrigo Silva faz sobre si próprio e sobre as pessoas que são a consequência de um estupro, né? Então lembrei-me do exemplo de Salomão. Apesar de ser filho de um casal cuja relação começou com adultério e assassinato, ele foi escolhido por Deus. Isso me fez perceber que eu também poderia fazer parte dos planos divinos. O Senhor é capaz de trazer bênçãos a contextos que ele não desejou. Ele não quis que José fosse escravo, mas uma vez que isso aconteceu, ele o colocou em uma posição de honra e salvou todo um país da fome. Assim, não creio que Deus tenha desejado o ato sexual que me concebeu, mas uma vez ocorrido, ele permitiu que eu estivesse aqui. Quer saber qual a chance de você, e não outro, estar lendo isto? Considerando que um homem libera, em média, 300 milhões de espermatozoides para fecundar. Na maioria das vezes, um único óvulo. Sua chance de existir seria de 1 em 300 milhões. Mas esse é um cálculo incompleto. Pesquisadores de Harvard fizeram um cálculo mais detalhado, considerando as probabilidades estatísticas necessárias para sua concepção. Levaram em conta questões como a chance de seus pais se encontrarem em um mundo com bilhões de pessoas, o momento exato da relação, entre outros fatores. O resultado foi que somos o subproduto da união de 1 em 4 trilhões mais 1 em 10 mil, o que faz sua chance de existir ser de 1 em 400 quatrilhões. Imagine agora se sua vida fosse um concurso público e só houvesse uma vaga para 400 quatrilhões de candidatos. Você faria a prova? E não para por aí. Levando em consideração apenas 150 gerações de seus ancestrais, a chance de você estar aqui é de 1 em 10 seguido por 45 zeros. Eu nem sei como dizer isso, mas posso adiantar que é quase 10% de todos os átomos que compõem a Terra. Portanto, não se sinta fruto do acaso. Há um Deus que desejou você e ele jamais erra. Vamos agradecer? Querido Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, muito agradecido. Porque o Senhor me escolheu
porque o Senhor escolheu cada uma dessas pessoas que está nos assistindo hoje. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por nos ter escolhido, Senhor. Senhor, que nós tenhamos a coragem de permanecer contigo, de permanecermos em ti, permanecermos vivos e te adorando. Senhor, usa-nos para cumprir os teus propósitos aqui nessa vida. Perdoa os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé em ti. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos pela presença em nossos corações do teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã. Até o próximo Conectados. Bye. Hidratem-se, hein, pessoal.